Hoje, amigo torcedor vascaíno, é dia de Vasco da Gama. Já já, às 5h30 da tarde, tem Vasco e Grêmio se enfrentando pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. É jogo importante, é jogo decisivo para o nosso Cruz Maltino, é pressão para o elenco do Vasco, que passou vergonha na terça-feira contra o Independente Del Valle. Fernando Diniz com mudanças na lista de relacionados, 5 jogadores cortados pelo técnico, mas além dessas informações no Acorda Vascão de hoje, você também terá muitas outras novidades durante esse vídeo, tá? Informação com relação ao jogador que ia sair, estava na cidade do seu novo clube, iria se apresentar hoje às 8h30 da manhã, mas do nada o atleta recebeu um telefonema e falou: ó, volta que a gente vai precisar de você aqui no Vasco. Esse é o Vasco da Gama atualmente, é loucura atrás de loucura e falo, amadorismo atrás de amadorismo. Tem também informações com relação a Balbuena, tá? Novidades importantes sobre o zagueiro que foi colocado na mesa da diretoria Cruz Maltino. Além dessas, muitas outras novidades, um Acorda Vascão que chega para você na manhã deste sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Vascão. Mas é claro, né, amigo torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e, como eu sempre falo com você, né? O seu like, o seu joinha, o seu gostei é fundamental, é de suma importância para que isso aconteça. Sem a sua ajuda aí do outro lado, o nosso canal não vai a lugar algum. Então, vamos juntos, vamos embora, porque o canal do Gigante Vasco, eu, Lucas, preciso de você. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando primeiramente sobre essa partida que vai acontecer já já, né? Contra a equipe do Grêmio, pela 13ª rodada de Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, é um jogo duro, é um jogo importante, é um jogo complicado que o Vasco chega muito pressionado. Foi uma semana completamente agitada, né? E até para introduzir, eu vou falar muito sobre isso no Fala Gigante, que vai sair já já pela parte da tarde. Vai estar saindo aí por volta de 1h, meio-dia e meia. Mas o Vasco ele tem um potencial de decepcionar o seu torcedor e mudar o clima de uma forma ímpar que eu, sinceramente, acho que nenhum clube do futebol brasileiro tem esse poder. O Vasco da Gama, no dia 12 de junho, ou seja, há 1 mês e 7 dias atrás, ele entrava em campo pela última vez contra a equipe do São Paulo, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Naquele jogo, o Vasco venceu o São Paulo pelo placar de 3-1 no Morumbi, jogando muita bola, sendo muito superior, mostrando autoridade e dando o seguinte recado ao torcedor vascaíno. Porque o Vasco, antes daquela partida, tinha tido 10 dias livres de trabalho, de treino, por conta de uma data FIFA que aconteceu. O recado era: o Fernando Diniz treinou a equipe, o tempo que era necessário de treino para essa equipe foi dado, o Vasco apresentou uma evolução, o elenco que o presidente Pedrinho cita como um elenco top 8 entrou em campo e mostrou que de fato é um elenco top 8 e é um grupo que, se unido, é um grupo que, se treinar mais, é um grupo que, se potencializado ao máximo cada jogador, pode lutar por grandes coisas. Naquele dia 12 de junho contra o São Paulo, o Vasco da Gama ele mostrou isso ao seu torcedor. E o vascaíno ele ficou 1 mês, durante toda a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, pensando no jogo contra o São Paulo. E tendo esse jogo como base para o restante da temporada de 2025. A base do torcedor vascaíno para o restante do ano, durante toda a parada para a Copa do Mundo de Clubes, foi o Vasco que entrou em campo contra o São Paulo, será o Vasco que vai entrar em campo durante a segunda parte da temporada de 2025. Você via pouco falar de reforços. Via sim, até eu, Lucas, falei muito sobre reforços com vocês, mas se via pouco falar sobre a grande necessidade, uma urgência de contratações, porque o Vasco deixou uma boa impressão no dia 12 de junho contra o São Paulo. Ponto. Só que é surreal, e volto a repetir, é surreal o potencial que o Vasco da Gama tem. Porque o Vasco sai dessa equipe com expectativas ao seu torcedor para o segundo semestre, para uma equipe que voltou tomando de 2 para o Botafogo,
ou de 3, nem lembro, não quero nem lembrar. Acho que foi 3. Foi 2? Deixa eu relembrar, eu literalmente esqueci. 2-0 pro Botafogo, porque poderia ter sido 3-4. O Vasco foi engolido pelo Botafogo no sábado passado, há uma semana atrás. E na terça o Vasco toma de 4 para o Independente Del Valle. Então a expectativa do torcedor vascaíno que estava aqui, ela foi parar, pô, não dá nem para aparecer na imagem, ela foi parar no chão. O Vasco ele mudou. E aí a gente sai de uma derrota para o Botafogo, de uma goleada para o Independente Del Valle, para um protesto no CT Moacir Barbosa justo ao atual elenco e um clima de pressão para esse grupo. O Vasco em uma semana conseguiu mudar uma chave absurda. Se eu te falasse, no sábado passado, antes do começo do jogo contra a equipe do Botafogo, depois daquela partida contra o São Paulo, que o Vasco perderia para o Botafogo, que o Vasco seria goleado pelo Independente Del Valle, que teria um protesto no CT Moacir Barbosa, você estaria falando que eu sou louco. Mas é o poder que o Vasco da Gama tem. E hoje o Vasco entra em campo muito pressionado. O Vasco hoje, olhando para a tabela de classificação, é o 15º colocado, com 13 pontos conquistados. Tem que vencer a equipe do Grêmio hoje. É obrigação vencer o Grêmio em São Januário para virar a chave. E o técnico Fernando Diniz, sabendo disso, busca algumas mudanças para o elenco cruz-maltino. Não à toa, a lista de relacionados para essa partida contará com algumas ausências e contará com algumas novidades. Com relação às ausências, Felipe Coutinho está fora da lista de relacionados, não por uma opção técnica, mas por uma opção médica. Felipe Coutinho é um jogador que infelizmente sofreu uma lesão na panturrilha, informação inclusive com o médico PC de Andrade. Aqui o Felipe Coutinho sofreu um grau de estiramento na panturrilha e tem um período de recuperação de 3 a 4 semanas, tá? Essa informação, só para trazer aqui, ela foi dada pelo jornalista Gilmar Ferreira, confirmando essa notícia da ausência do Felipe Coutinho nesta partida de hoje. O próprio Gilmar confirma que o Coutinho deve desfalcar o Vasco por mais de 2 semanas. Ele está sendo agora preparado para a partida contra a equipe do CSA só no dia 30 de junho. E o canal da Torcida Vascaínos trocou essa ideia, conversou, né, com o médico PC de Andrade, que confirmou que estiramento na panturrilha é de 3 a 4 semanas para voltar. Então, o Vasco perde seu camisa 10, perde uma peça importante. Além do Felipe Coutinho, o Vasco da Gama, por problemas também médicos, perde o GB, que foi titular na terça-feira, mas durante sessões de treinos dessa semana, quinta e sexta, sentiu um problema muscular na coxa e é desfalque para hoje. E, por fim, outros 3 nomes seguem de fora. E as grandes surpresas. Leandrinho seguirá de fora da lista de relacionados. Informações dadas pelo Vasco é que neste momento o Leandrinho ainda está fisicamente atrás das outras opções do elenco, tanto Lucas Piton quanto Vitor Luiz. E também, além de Leandrinho, Maurício Lemos e Puma Rodrigues também ficam de fora da lista de relacionados desse jogo de hoje, entretanto por opção técnica. Fernando Diniz optou por não levar nem Puma nem Maurício Lemos. E aí é uma pergunta que eu faço. O Maurício Lemos entrou em campo na terça. Se Maurício Lemos não foi relacionado na terça... Entrou em campo na terça-feira, cara, que cargas d'água hoje o Maurício Lemos não está sendo relacionado. É uma incompatibilidade, é uma incoerência completamente surreal. Então o Vasco vai com mudanças, a ausência do próprio Puma é um significado disso. O Rodrigues fica fora da lista de relacionados e quem ganha a vaga do uruguaio é o lateral Breno Vereza, do Sub-20, reserva inclusive do lateral Paulinho, que está indo à Volta Redonda, ou melhor, estava. Informação que eu vou trazer já já a você aqui neste Acorda Vascão. Mas antes, tem um anúncio, um aviso importante para vocês darem uma olhada aí no vídeo e depois desse anúncio voltem para a gente tratar sobre esse assunto surpreendente do Vasco cancelando o empréstimo do Paulinho a Voltaço por conta de problemas com Puma Rodrigues. Se liga, porque tem gente que nem aparece aqui dos comentários do canal que tá fazendo até R$300 por dia, só com o celular e em casa. E não é enrolação, não é esquema, não é aposta, é apenas um método novo e simples que qualquer um consegue seguir, até mesmo quem nunca mexeu com a internet. Dá uma olhada aí nesse depoimento de uma seguidora aqui do canal. Ela estava no sufoco, aplicou o que aprendeu e já está colhendo o resultado. Se liga só. Tô passando só para te agradecer por ter me apresentado esse aplicativo. Só esse mês eu já fiz R$3.800. Você tem noção? Eu tô muito feliz. Eu trabalhava o mês todo para conseguir R$1.500. E hoje fazer o dobro do meu salário, assim, tá sendo espetacular. No começo eu desconfiei pra caramba, tá? Quando eu vi o vídeo. Eu confesso. Mas depois eu confiei e deu tudo certo. Muito obrigada. Tá vendo?
O negócio é real, tem passo a passo, suporte todos os dias e funciona mesmo. Então, clica aqui no link da descrição ou do comentário fixado. Lá tem um vídeo explicando tudo direitinho. Mas olha, corre, porque o acesso é limitado por dia. E ontem mesmo já tinham travado o sistema, o link por excesso de gente tentando entrar. Se está com calma, aplica e depois volta aqui nos comentários para contar o seu resultado. Bom, amigo torcedor vascaíno, agora sim vamos embora para o segundo bloco e, é claro, volto a repetir, pode confiar, tá? Se eu, Lucas, aqui no canal estou trazendo a vocês esse anúncio é porque volto a repetir, inclusive, o que eu falei. Testei, eu apurei, eu conferi, então pode confiar, tem muita gente entrando em contato comigo lá no Instagram, então corre aí no link na descrição, vá dar uma olhada, confere e depois volta aqui nos comentários para me agradecer. Show? Vamos embora então aqui falar sobre esse assunto, né? Surreal, cara, porque é de fato surreal, reviravolta. O Vasco da Gama, ele passou toda essa última semana conversando com Volta Redonda para tratar do empréstimo do lateral direito Paulinho e do zagueiro Lincoln ao clube da Cidade do Aço. Volta Redonda hoje disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, tá bem mal das pernas na segunda divisão do Brasileirão e exatamente por conta disso hoje busca reforçar o seu elenco. E veio ao Vasco da Gama com o intuito de reforçar o seu elenco com jogadores que não vinham sendo utilizados no Vasco. Caso, por exemplo, do GB, que o Volta Redonda tentou, e do Lincoln e do Paulinho, que o Volta Redonda conseguiu. Não à toa, né? O Vasco fechou um contrato, ainda não havia assinado, mas fechou verbalmente, arcando 100% com os salários desses dois jogadores da base, com o objetivo de dar mais minutagem aos atletas num time profissional e eles voltarem ao Vasco da Gama no ano que vem já melhores, né? Mais adaptados ao futebol profissional e não apenas tendo atuado por jogos nas categorias de base. O Paulinho, só para você ter noção, ele já estava, tá? Em Volta Redonda, a informação é que o Paulinho já havia até se apresentado ao clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda ontem o Volta Redonda ele foi comunicado pelo Vasco da Gama que não irá mais ter o Paulinho para o restante da temporada. O Paulinho hoje iria se apresentar ao clube 8h30 da manhã, mas o Vasco da Gama ligou de forma urgente pedindo o retorno do jogador. O motivo? Puma Rodrigues. Puma Rodrigues, ele é um jogador que hoje não está nas graças do técnico Fernando Diniz. A informação é que o Puma é um atleta em que o técnico Fernando Diniz não bateu, cara. Essa é a grande realidade, não teve um bom desempenho nos últimos treinos do técnico no comando da equipe Cruz Maltina e por isso o Diniz hoje é um treinador que não conta com o Puma. Não à toa, na partida contra o Grêmio nessa tarde de sábado, quem vai, né, para o jogo contra o Grêmio em São Januário é o lateral direito Brena Vereza, do Sub-20, que é o reserva do Paulinho. Paulinho ele só não vai para essa partida de hoje contra o Grêmio porque não está no Vasco da Gama e vai para o jogo profissional contra o Grêmio importante como reserva do Paulo Henrique e Breno Vereza, que é o reserva do Paulinho no Sub-20. Olha que loucura. Às vezes, cara, assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Essa história é semelhante à história do Felipe Maestro no Vasco. Tô falando que o Breno Vereza é o novo Felipe, mas a gente não sabe o que vai acontecer. O certo é um amadorismo danado hoje nessa atual diretoria do Vasco. É surreal o Vasco emprestar um jogador, fechar verbalmente um acordo para emprestar o atleta, o jogador está marcado para se apresentar hoje no clube e ontem ter uma ligação urgente pedindo para ele voltar porque o empréstimo não vai mais acontecer por conta de problemas com o jogador. Gente, isso é um amadorismo surreal. É inacreditável o que acontece. O Vasco hoje sai prejudicado, porque não tem o Puma, por opção técnica, e não tem o Paulinho, que é o reserva, o terceiro reserva do Vasco da Gama, titular do Sub-20, que ia emprestar o jogador. Cara, é amadorismo. Essa é a grande realidade. Amadorismo. Mas deixe sua opinião nos comentários se você pelo menos está feliz com esse retorno do Paulinho, né? Essa suspensão do empréstimo e sabendo agora que o Paulinho vai ser um atleta assim utilizado pelo Vasco no restante da temporada. E para fechar aqui com você este Acorda Vascão, tivemos aí nessas últimas horas uma informação relacionada ao zagueiro Balbuena, né? Nome que está livre no mercado após passagem pelo Dinamo Moscou e que foi colocado à mesa do Vasco da Gama por parte dos seus empresários. Um atleta que quase fechou com o Vasco no início da temporada. Era o desejo dele vestir a camisa do Vasco para voltar a trabalhar com o Fernando Diniz no futebol brasileiro. Com o Fábio Carille, mas as coisas não acabaram andando por conta de uma não liberação do clube russo que detinha os seus direitos econômicos. Balbuena, inclusive, atuando no campeonato russo, tem números muito bons.
Ele, nos quesitos ações defensivas, duelos vencidos, duelos defensivos vencidos, desarmes e interceptações, tem números muito bons. Haver aí números esses que deixam o Balbuena como um dos melhores do futebol russo. Não à toa, é um jogador hoje de seleção paraguaia, era o capitão do Dínamo de Moscou e ele é acima da média, principalmente em muitos desses quesitos, tá? Entretanto, a informação dada ontem pelo canal Corujão Vascaíno é que mesmo diante desse nome estar na mesa hoje da diretoria do Vasco e da comissão técnica do Fernando Diniz, a expectativa é que o Balbuena não venha. Por quê? Porque não agrada ao treinador do Vasco, tá? A informação é que o técnico Fernando Diniz ele prefere um atleta mais jovem, um atleta mais veloz, o que vai completamente ao contrário daquilo que é Fabian Balbuena. O jogador foi sim oferecido ao Vasco, enche os olhos sim do torcedor, mas não enche os olhos do treinador. Então, diante disso, o Vasco busca outras alternativas a não ser o zagueiro paraguaio para fechar com o Cruz Maltino olhando a próxima temporada. Qual é a sua opinião? O Vasco erra ou acerta rejeitando a chegada de Fabian Balbuena? Eu acho que ele é um jogador hoje melhor do que aqueles que estão no elenco do Vasco, mas também não é difícil, né? Talvez se você pegar aquele teu zagueiro forte aí na pelada de domingo, de sexta, ele vai ser melhor também do que esses zagueiros hoje do Vasco da Gama. Mas enfim, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão de sábado. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades a todos vocês no Fala Gigante. Aí sim, para falar em definitivo sobre o Vasco e Grêmio que vai rolar hoje. Fechou? Vamos que vamos. Curta, compartilhe. Obrigado por ter ficado aqui até o final. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.